Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, caros representantes. Eu não posso dar mais de acordo quando o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios diz que se não fosse a ação dos municípios o déficit era ainda maior. De facto, assim é, porque os municípios têm mostrado uma racionalização na sua gestão. E por isso também gostava aqui de reforçar que nem todos os municípios são iguais. Há municípios pagadores, há municípios devedores e há municípios muito devedores. E temos que ter isso em consideração. Mas esta proposta de lei do Orçamento para 2013 vem afirmar muito claramente, e eu reforço aquilo que disse na minha intervenção, vem afirmar muito claramente, de uma forma depreciativa, que os municípios são maus pagadores. E não é verdade. Felizmente não são todos iguais. E eu sei de que falo porque o meu município está naquela franja dos muito devedores. E acho que nem todos devem ser bitulados da mesma forma. Senhor Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, eu acho e reafirmo que o Governo não pode meter tudo no mesmo saco. E por isso gostava de me reportar para a Lei dos Compromissos e de perguntar, Sr. Vice-Presidente, se esta proposta do Orçamento de Estado para 2013, que é apresentada pelo Governo, acolhe as dificuldades já assinaladas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses, que são públicas, relativamente à Lei dos Compromissos, às dificuldades que os municípios vão tendo decorrentes dessa lei para fazer a sua gestão corrente, e se os senhores, caso não se verifique, caso achem, considerem que não estão contempladas aquelas que são as vossas preocupações, se os senhores têm aqui propostas para nos deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pimpão, pelo PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, demais membros do Conselho Diretivo, Sr. Secretário-Geral, mais dirigentes, senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por agradecer a presença da Associação Nacional de Municípios numa fase em que discutimos o Orçamento de Estado na especialidade, tal como já fizemos em exercícios anteriores, e os contributos que Vossas Excelências trazem ao debate são sempre contributos úteis, positivos, na construção de uma melhor proposta final de Orçamento de Estado. E destacando essas propostas que já aqui hoje foram também trazidas, estou certo que este grupo parlamentar e os demais grupos parlamentares terão a melhor atenção às propostas que Vossas Excelências, com o conhecimento de causa que têm e que muitos de nós, senhores deputados, que também desempenham funções ao nível das autarquias locais, reconhecem e que estou certo que terão a melhor atenção, dada a sua boa execuibilidade. Relativamente àquilo que nos traz aqui hoje e que é importante que seja destacado, que é o objetivo que este exercício orçamental tem em primeira linha, que outros tiveram e que nós temos também que comungar, que é o equilíbrio orçamental e a estabilidade financeira. Nós hoje temos essa missão integrada e conjugada entre os vários setores e subsetores da administração pública, e é bom realçar nesta sede o esforço que todas as famílias, que todas as empresas, que todas as instituições a nível nacional estão a fazer neste esforço, que é verdadeiramente um desígnio de promovermos a recuperação económica do nosso país. E neste sentido também convém realçar aquilo que tem sido o esforço principal e que nós temos que destacar dos municípios portugueses. Já aqui foi destacado, mas eu acho que é importante que nós salientemos, temos os dados da execução orçamental de setembro deste ano, que nos diz que existe um excedente de mais de 350 milhões de euros, que as autarquias, neste caso os municípios portugueses, reduziram o seu endividamento de médio e longo prazo nos últimos 14 meses em mais de 500 milhões de euros, e, de acordo com a proposta de Orçamento de Estado, com o anexo 2 do relatório, vemos que existe uma previsão para o ano 2013 de um saldo orçamental excedentário de 574 milhões de euros, fruto e reflexo das medidas de consolidação orçamental implementadas pelos 308 municípios portugueses. E isto é importante que seja dito para que a opinião pública forme aquilo que é a opinião verificada no terreno e na realidade de que os municípios portugueses estão a contribuir para este esforço nacional de consolidação orçamental das nossas contas públicas. E por isso eu queria que isso ficasse muito bem destacado nesta série de discussão do Orçamento de Estado. E depois queria dizer que esse é um reconhecimento público e também sido um reconhecimento desta tutela, porque foi com este Governo que foi aprovado o Programa de Apoio à Economia Local, que muitos querem descaracterizar, desvalorizar, mas o que é certo é que são 1.000 milhões de euros para regularizar dívidas dos municípios que reforçam a sua liquidez, ajudam a pagar dívidas contraídas há mais de 90 dias,
ajudando a recuperar aquilo que é o tecido económico das economias locais, já aqui frisadas pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, ajudando as economias familiares, ajudando aquilo que é o verdadeiro tecido económico português, ajudando na criação de emprego e na criação de riqueza ao nível local. E, portanto, queria destacar até a vossa preocupação, de acordo com o artigo 99 desta proposta de Orçamento de Estado, naquilo que seja a dificuldade de alguns municípios cumprirem com os empréstimos, com a dificuldade de obterem empréstimos a médio e longo prazo. Mas eu queria aproveitar, nesta fase terminal da minha intervenção, para colocar uma questão muito concreta e que se prende com algo que também vem previsto neste Orçamento de Estado, que vem com a revisão da Lei das Ciências Locais. É uma matéria que diz respeito ao dia-a-dia dos municípios portugueses e eu gostaria de saber quais é que são os vossos contributos, as vossas opiniões relativamente àquilo que também é o vosso parecer relativamente a esta proposta de Orçamento de Estado, tendo em vista este novo paradigma de promovermos a sustentabilidade financeira dos subsetores da administração pública e também aumentarmos a competitividade económica a nível local e intermunicipal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Neto. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Presidentes, o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios e os restantes membros do Conselho Diretivo. Portugal encontra-se vinculado a um programa de assistência económica e financeira e, ao contrário do que pensam alguns, a história recente dos últimos 10 anos demonstra que o crescimento sustentável e a prosperidade de Portugal dependem de um equilíbrio orçamental e da estabilidade financeira. Para o referido equilíbrio financeiro e orçamental de que depende um crescimento sustentável e o futuro de Portugal, foram chamados todos os portugueses e todas as instituições. Ao compromisso do cumprimento das metas de redução do déficit e de consolidação orçamental inscritas no Programa de Assistência Financeira, foram envolvidos todos os subsetores públicos e os municípios portugueses não devem nem podem estar de fora deste esforço coletivo. Em verdade, em muitos municípios contribuem para a prestação do serviço público e para o desenvolvimento económico. A presente proposta de Orçamento de Estado contempla estes dois desígnios. O papel dos municípios como parte da resposta e da solução, mas não esquece a circunstância do necessário ajustamento como condição para garantir a continuidade do financiamento do país, condição estrutural para o crescimento económico e sustentável de Portugal. Sabemos, e a Associação Nacional de Municípios também sabe, que nem tudo no universo do poder local corre bem. Veja-se a duplicação de serviços e as ineficiências geradas com o setor empresarial local que oneram os municípios, as fundações criadas sem acervo de bens, mas à custa do erário público, com subvenções, subsídios e financiamento públicos redundantes, muitas vezes desconhecidos, que oneram os municípios e o Estado e que oneram, consequentemente, os municípios e os cidadãos. Atenda-se também ao número de municípios em situação de desequilíbrio conjuntural e estrutural, fazem um total do terço nacional. Veja-se também o desequilíbrio do peso dos municípios no âmbito do setor económico como empregador, apurada pelo rácio entre o número de habitantes e o número tantas vezes desproporcionado de funcionários. Retenha-se também o número significativo de municípios com pagamentos em atraso, com mais de 90 dias, ou o número considerável de empresas locais que não recebem das autarquias o que pelo seu trabalho justamente lhes prestaram. Ora, este Orçamento de Estado para 2013 visa exatamente prosseguir a correção destas circunstâncias e, ciente da importância do papel dos municípios, mas também do equilíbrio orçamental e da estabilidade financeira, o Governo não reduziu as transferências para as autarquias locais no Orçamento de Estado para 2013, mesmo sabendo do aumento considerável da receita adicional em sede de IMI. Ciente dessa mesma importância, disponibilizou um programa ajustado de apoio à economia local, contribuindo assim para o reforço da liquidez dos municípios e para a manutenção e recuperação da economia local. Estabeleceu também regras de sustentabilidade e de racionalidade económica das empresas municipais e reviu o financiamento das fundações, visando, sobretudo, a sua transparência. Aliás, os desafios e os compromissos que constam deste Orçamento de Estado para 2013 refletem o memorando de entendimento assinado entre o Governo de Portugal e a Associação Nacional de Municípios. Porém, em diversos pontos, parece agora a Associação Nacional de Municípios discordar das medidas apresentadas. E, só para terminar, não posso deixar de mencionar aqui o alerta e o desafio de um Presidente da Câmara que parece ser consensual e cito: é tempo de cortar na despesa e deixar de lado as obras supérfluas. E pergunto o que tantos outros pensam. Sendo um consenso nacional que é necessário reduzir na despesa, qual é a despesa dos municípios em que consensualmente se pode reduzir? É que, pelos vistos, em nenhuma. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Ficou bem patente nesta última intervenção que aqui ouvimos, de facto, qual é que é o entendimento dos partidos que suportam o Governo sobre a autonomia do poder local democrático. Por exemplo, em relação à questão dos trabalhadores, cabe a cada um dos municípios definir qual é o quadro de pessoal que necessita, face às suas responsabilidades, face ao território que tem, face aos problemas que a população confronta. É esse o princípio, um dos princípios, e é isto que efetivamente nós defendemos. Mas também achámos aqui muito interessante, por parte do PSD, vir aqui dizer que reconhece o esforço por parte dos municípios, que valoriza, que de facto os municípios têm contribuído para o investimento. E depois aquilo que traz enquanto medidas e enquanto propostas. É só criar mais dificuldades, exatamente para ir no sentido em que o Sr. Deputado aqui referia. Ou seja, isto está aqui uma grande contradição dentro dos partidos que suportam o Governo. Vêm com uma conversa que de facto os municípios, e há pouco nas freguesias também ouvimos esta conversa, de que têm contribuído bastante para o nosso país, para as populações, para o investimento, e depois a solução não é garantir os seus meios para que possam fazer mais e para que possam assumir as suas responsabilidades. Não, é retirar, cortar, criar mais dificuldades para levar a que as autarquias efetivamente não tenham a possibilidade e a capacidade para resolver os seus problemas. Queria ainda colocar aqui 3 questões, porque me parece que há aqui aspectos que devem também ser referidos. Uma primeira em relação às dívidas do Estado às autarquias, que foi colocado na intervenção inicial do Sr. Presidente da Associação de Municípios, e de facto é interessante. O Governo, não é só este, também os anteriores, mas os governos vêm e impõem um conjunto de exigências grandes aos municípios, mas depois não têm as mesmas exigências consigo também naquilo que é a sua responsabilidade para com os municípios e, neste caso concreto, para o pagamento das dívidas em atraso. E esta era uma preocupação que também deveria estar. Se há, de facto, esta exigência, também deveria de haver, porque por parte do PSD e do CDS, retirar aos municípios sim, mas depois assumir os compromissos, cumprir os compromissos assumidos com os municípios, aí já não tem a mesma força e a mesma vontade. A outra questão que gostaria de colocar é em relação aos transportes escolares. A verdade é que nós temos assistido a políticas também de sucessivos governos de contínuo encerramento de escolas, com os graves prejuízos que têm na educação e nos alunos, e efetivamente um conjunto de encargos que têm sido assumidos pelos próprios municípios, ou seja, ao mesmo tempo em que se lhes cria mais dificuldades, também se lhes vai transferir mais responsabilidades sem os respectivos meios. Esta é também uma prática recorrente e que deve ser assinalada. E uma terceira nota para terminar esta intervenção em relação às receitas do IMI, que vai subcarregar sobremaneira as populações, os portugueses, com o aumento brutal do IMI que se adivinha face à reavaliação, à atualização do valor patrimonial das referidas habitações, mas depois o Governo o que aqui coloca é uma consignação de verbas, não é? O esforço que os portugueses estão a fazer é para transferir direitinho para a banca. É aqui que estão aqueles de quem este Governo não tem tocado, porque tem tocado nos serviços públicos, tem degradado, de facto, aquilo que são os direitos garantidos às populações, não tem, em relação aos municípios, tem criado dificuldades na prestação desses mesmos serviços públicos, mas depois com aqueles que são responsáveis pela situação em que nós estamos, em que têm lucrado com toda esta situação, aí o Governo é um cordeirinho e, efetivamente, não toma medidas de força para que efetivamente possa contribuir com aquilo que são as suas responsabilidades. E estamos a falar da banca e estamos a falar dos grandes grupos económicos, e aqui está mais uma medida que vai criar dificuldades aos portugueses, que vai criar dificuldades às autarquias, mas que permite a salvaguarda da banca. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, para encerrar o debate, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Rapidamente, porque grande parte das intervenções foi discussão política profunda e, portanto, nós vamos, dentro daquilo que foram as questões concretas que não foram colocadas, vamos procurar dar algumas respostas. A Sra. Deputada Idália Serrão falou de facto que há municípios bons pagadores, maus pagadores e muito maus pagadores. De facto, nem todos os municípios estão efetivamente na mesma situação relativamente às dívidas, ao seu endividamento. Mas não nos podemos esquecer que há municípios que, por exemplo, não estavam em situação de endividamento e que, mercê da lei da que alterou os parâmetros, de repente deixaram de não estar e passaram a estar e a ser considerados como
como tendo dívidas, maus pagadores. O problema, os municípios, como todos compreendem, querem ser, evidentemente, parte da solução do país, porque neste momento são aqueles que primeiro recebem o embate da redução dos problemas que são tremendos e que todos os senhores deputados e seus deputados sabem que existem no país. E, portanto, nesta perspectiva e nesta atitude proativa de querermos ser parte da solução, estamos sempre disponíveis, temos-lo feito em todas as circunstâncias, para ajudar a resolver os problemas dos nossos concidadãos. Relativamente à questão muito concreta que colocou da lei dos compromissos, eu apenas lhe posso dizer que, por uma decisão, quer do Congresso, quer do Conselho Geral, a Associação Nacional de Municípios pede a revogação da lei dos compromissos. Portanto, é essa a posição oficial que a Associação Nacional de Municípios tem que ter relativamente a essa situação, porque ainda tivemos um congresso há relativamente pouco tempo e temos que... Relativamente ao senhor deputado Pedro Pimpão, relativamente às propostas, nós mandamos para os grupos parlamentares todos aquela que é a nossa posição muito concreta e muito exaustiva relativamente à grande maioria dos artigos que dizem respeito à vida autárquica. E hoje, nas conversas que tivemos o prazer de ter com todos os grupos parlamentares, apresentamos uma súmula que são, digamos assim, aquelas dúzia de questões mais concretas e que na intervenção inicial o Presidente da Associação aqui colocou e que me parece que não valerá a pena estar aqui, evidentemente, a referir. Mas, como disse, todos compreendemos o esforço que é nacional, não queremos ficar de fora, mas era bom que às vezes todos também tivessem o entendimento de que os municípios portugueses têm sido capazes de, com menos, fazer muito mais. E nesse aspecto, às vezes, não têm a compreensão de muita gente. Aliás, nesta questão da redução do déficit, somos, como disse muito bem, aliás, os números fez o favor de os apontar aqui com todo o rigor, somos quem tem tido superávit. Neste momento, o grande contributo, digamos assim, como costuma dizer o Presidente da Associação Nacional de Municípios, que aqui esteve sentado há pouco, seremos provavelmente os únicos que fizemos o trabalho de casa, que temos dado o nosso contributo de uma forma séria e concreta, porque os números não nos deixam fazer demagogia relativamente a isso e, portanto, é bom e ficamos muito satisfeitos por ver que as senhoras e os seus deputados reconhecem esse esforço que o poder local tem feito em prol do equilíbrio das finanças públicas do nosso país. Mas referiu a questão do PAEL. A questão do PAEL é, evidentemente, um programa que mereceu a nossa concordância. Participamos durante muitas horas com o Governo na sua discussão, teve várias versões e nós somos uns acérrimos defensores do PAEL, porque entendemos, como disse, que logo esteja assinado, logo estejam disponibilizadas as verbas necessárias, vai haver uma injeção significativa. São cerca de 850 milhões de euros, grande parte deles, ou a esmagadora maioria desse montante, injetado na economia local. E aí sim vamos, digamos, criar algumas dinâmicas que podem ajudar a resolver, ou a dar o seu contributo para a resolução dos problemas que o país tem. A senhora deputada Margarida Neto referiu a questão das fundações, das empresas municipais, do PAEL também, e, portanto, esta questão do PAEL é, evidentemente, um programa, e eu repito-me, que a Associação Nacional de Municípios acarinha, participou e entendemos que é um contributo muito significativo para ajudar a resolver os problemas, eu diria que não só dos municípios, mas do país. Mas é preciso também referir que, como eu disse há pouco, que há municípios que estavam numa situação financeira equilibrada e, de repente, por alteração de alguns parâmetros, entraram numa situação de desequilíbrio. E isto, como todos compreendemos, é muito difícil gerir isto quando, a meio de um jogo, o árbitro pega na bola e se vai embora. Portanto, é muito difícil. Mas, de qualquer forma, mesmo assim, nós não deixaremos de, permanentemente, procurar dar o nosso contributo para esse desígnio nacional portanto, da resolução, ou do nosso contributo para a resolução do equilíbrio das contas públicas. Terminou dizendo que é tempo de cortar, o Presidente da Câmara terá dito, é tempo de cortar na despesa e de deixar
de fazer obras supérfluas. E nós somos o exemplo com o superávit que temos dado para a redução do déficit público. Acho que neste momento ninguém questiona o facto de o grande investimento que os municípios têm feito é, efetivamente, de cariz social. Tem-se deixado de fazer, até porque as verbas do CREN, também estamos a chegar ao fim do quadro comunitário, portanto, há um conjunto de fatores que também levam neste sentido. Mas mesmo que assim não fosse, a proximidade que temos dos nossos concidadãos faz com que sejamos, mesmo que no absurdo que algum não quisesse, ser obrigados a dar resposta àquelas preocupações de contribuir para a redução dos problemas sociais que são cada vez maiores e que estão a acontecer no nosso país. E depois eu queria também dizer o seguinte, não nos podemos esquecer que com PECs, com toda esta situação toda, as receitas dos municípios portugueses estão ao nível de 2005. Senhoras e senhores deputados, estamos em final de 2012 e, portanto, tem-se vindo a procurar encontrar soluções para todos os problemas. Muitas vezes fala-se em investimentos supérfluos e agora, para voltar um pouco atrás à intervenção da senhora deputada Margarida Neto, só para dizer o seguinte, muitas vezes há alguns investimentos que os municípios fizeram e que agora é fácil dizer que não valia a pena ter feito, mas que na altura, fruto das circunstâncias, fruto das orientações até nacionais que existiam, era tudo encaminhado. Se diziam aos municípios que o dinheiro disponível nos fundos comunitários era para fazer um campo de futebol ou era para fazer uma piscina, naturalmente que eles eram, digamos, de alguma forma, obrigados a canalizar o seu investimento naquele setor, porque provavelmente a forma como estavam feitos os programas não tinham a intenção, aquilo que eu espero e tenho a certeza que agora vão passar a ter e, portanto, vai haver outro rigor que no passado pode não ter havido em algumas situações. Depois, para terminar, a intervenção da senhora deputada Paula Santos, só para dizer que a dívida dos Estados e autarquias é significativa, o Presidente já falou aqui há pouco disso. Eu quero apenas chamar a atenção para que, relativamente aos transportes escolares, calcula a Associação Nacional de Municípios que para o ano haverá uma despesa de 137 milhões de euros que pode ser superior. Mas estas perspectivas, neste momento, são de 137 milhões de euros. E a proposta do Orçamento de Estado tem 24,3, salvo erro, se não me engano, 24,3 milhões de euros. Portanto, há aqui uma decalagem significativa que eu espero ainda que possamos encontrar solução para a resolução do problema. E para já, acho que era isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Muito obrigado. Agradecemos a participação da Associação Nacional de Municípios neste debate orçamental. Os nossos trabalhos prosseguem na próxima segunda-feira com a audição do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social. Bom fim de semana para todos. Estão interrompidos.